Bom, pessoal, eu sou o professor Tiago, da equipe Filosofia. Estamos aqui para apresentar para vocês os comentários gerais a respeito da prova de segunda fase de Filosofia da UF, beleza? Bom, primeiramente, com relação ao nível de dificuldade das questões, consideramos que tivemos uma questão fácil do filósofo africano chamado Santo Agostinho, duas questões médias e uma questão difícil não tanto pelo conteúdo, mas mais pelo que foi cobrado a partir dos elementos do enunciado, que foi a questão do Heráclito, tipo de prova 1, questão número 1, correto? Com relação à abordagem de conteúdo, todas as questões abordaram conteúdos pedidos no programa, pertinentes ao programa da UF. Porém, mais uma vez, a questão do Heráclito, apesar de pedir algo a respeito do logos, da inteligência, que está no programa, foi uma questão que eu acho que poderia ter ficado de fora, e mesmo sendo substituída por outra questão do Heráclito com relação a outros temas, como por exemplo o devir, ou como por exemplo a natureza do ser sendo confundido com o não ser, porque ele é material, é físico. Então esses clichês poderiam ter aparecido na prova novamente, visto que esse é o histórico da UF, certo? Desde o começo de quando a filosofia passou a cair no vestibular. Com relação à interdisciplinaridade, nenhuma questão foi interdisciplinar, certo? O que corrobora com o fato de as questões terem sido todas conteudistas. Bom, fazendo agora os comentários a respeito das questões, né? A questão mais difícil, que foi a do Heráclito, né? Pedia algo que não era tão clichê no conteúdo do Heráclito, né? Então, pedia a respeito da relação entre o logos, uma razão que rege o mundo, e a inteligência, que relativamente tem a ver com cada indivíduo, né? E essa inteligência que vem desse logos, né? Que compreende o mundo como sendo mutável, como sendo o devir, certo? Então é uma questão mais complexa, né? Ele pediu relações de raciocínio um pouco mais elevadas do que de outras vezes do vestibular em que cai o Heráclito. As questões de nível médio, Kant e Descartes. No caso do Kant, o próprio nível de dificuldade do próprio pensador, uma vez que a questão era clara. Só que o Kant já tem um pensamento um pouco mais elaborado e realmente é difícil, tanto na primeira quanto na segunda fase, não tem como fugir disso. A questão do Descartes é mais por conta do gênio maligno, né? Não caiu sobre o cogito em si, não caiu sobre a dúvida hiperbólica em si, mas caiu a respeito de um detalhe que está no programa, mas que é um detalhe. E a questão mais fácil que foi a questão do Agostinho, né? Uma questão elementar que cobrava a respeito do mestre interior e a relação entre a razão e a fé, certo? Então, no geral, a prova foi boa, ela foi seletiva sim. O candidato que apenas decorou certos conteúdos, né, e não soube interpretar os textos e trabalhar com essa relação entre os conteúdos e os elementos que os textos traziam, esse candidato ele não conseguirá tirar uma nota tão alta, certo? O candidato que souber trabalhar com os elementos presentes nos textos motivadores, com os seus conhecimentos prévios, esse candidato sim se sairá muito bem. E a gente tem certeza que o aluno do Nacional é esse candidato que vai saber trabalhar com os dois elementos. Bom, no mais, esperamos que vocês estejam todos presentes lá na festa de aprovação e as nossas expectativas são das melhores. Um forte abraço e uma ótima sorte para vocês.